A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Segunda aula da Escola Bíblica, ok? Segunda aula da Escola Bíblica de 2018. Tema desta aula: uma salvação grandiosa. Só recapitulando, na primeira aula nós falamos de forma panorâmica sobre o assunto em questão no início de 2018, que é justamente a epístola, a carta aos Hebreus, não é? E esta carta ela tem um diferencial das demais epístolas do Novo Testamento por ter sido escrita, não é? Em um grego clássico, em um grego erudito, não é? E todas as demais outras cartas foram escritas em um grego koiné, né? Um grego mais popular, mais simples, de maior compreensão das pessoas de um modo geral. Quando olhamos para o autor, nós vamos ver que ele se oculta, não é, nos escritos do livro de Hebreus, o que para alguns vão mencionar que não foi o apóstolo Paulo, e outros vão tensionar aí alguns pontos que levam à compreensão de ter sido o apóstolo Paulo. Para os pais da igreja primitiva, já não havia uma concordância dentro desse aspecto, mas é claro que para quem recebeu esta carta, muito provavelmente sabia quem fora o seu escritor. Mas com o decorrer do tempo, nós hoje da igreja moderna, a igreja atual, não podemos cravar com exatidão se foi Paulo, não é? Ou tantos outros personagens que poderíamos citar aqui como escritor da epístola aos Hebreus. O que fica muito claro, não é, dentro do texto original no grego, que ela foi escrita em um grego clássico, em uma palavra mais ortodoxa, em palavras mais robuscadas, podemos por assim dizer, e possivelmente, né, foi depois traduzida e há não é, pensamento sobre o seu autor, mas o mais claro que fica para nós, igreja da atualidade, é que somente Deus, ele sabe quem foi o personagem que ele utilizou para escrever a epístola aos Hebreus. Segundo ponto aqui importante, entender que esta carta foi direcionada para uma igreja específica muito próximo da Itália, não é? Para uma igreja que estava passando por um momento de frieza, de mornidão, não é? De tensionando retornar às velhas práticas contrárias justamente ao cristianismo, né? E para quem conhece um pouquinho do livro da Epístola aos Hebreus, logo vai compreender o grande volume, não é, de abordagens do Antigo Testamento. Isto significa que não é aquela igreja que eram de judeus convertidos ao Evangelho, conheciam muito bem a lei, não é? E estavam então tensionando, pensando em retornar às velhas práticas da velha aliança, que é justamente os sacrifícios, não é? Aquilo que a antiga aliança orientava. Mas pela fé, pela graça que há em Cristo Jesus, o escritor vai levá-los a uma reflexão, aqui partindo para o primeiro ponto desta segunda aula, que tem um tema: uma salvação grandiosa. O escritor vai usar o capítulo 2 do livro aos Hebreus, do primeiro ao último versículo, que são 18 versículos, e vai cravar, né, de forma contundente uma exortação. O que é isso? Ele estava chamando a atenção, chamando a responsabilidade daquela comunidade evangélica, já iniciando assim, convém atentar-nos com mais diligência. Ele já está dizendo que é necessário termos maior responsabilidade, não é, para aquilo que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. O que ele está querendo dizer? A pregação do Evangelho, não é? A anunciação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a aceitação da fé que eles haviam
professado e estavam vivendo, eles não deveriam regredir ao passo de retornar às suas velhas práticas judaicas. E aí ele vai continuar falando, o versículo 2, justamente que toda a transgressão que foi pontuada na lei, que foi concedida através de um medianeiro, entregada lá em Êxodo capítulo 3, quando um anjo aparece na sarça, e aqui o anjo dentro da semântica, do entendimento desse anjo. Claro que nós vamos falar que foi uma teofania, uma manifestação de Deus, mas um anjo, a Bíblia vai registrar em Êxodo capítulo 3, e Gálatas capítulo 3 e verso 19 também vai falar sobre, tendo sido então tensionada pelos anjos. Vamos entender que toda esta revelação trazida e mediada pelos anjos na lei foi tratado todo, as situações de desvio de conduta com a justa punição. E aí ele vai dizer: que dirá nós que estamos então diante de uma tão grandiosa salvação, confirmada por aqueles que a ouviram. Aí ele vai usar esta confirmação por aqueles que a ouviram, justamente ele está aqui empregando, o período de 3 anos e poucos do ministério de Cristo Jesus. E aí ele está usando, a priori, o chamado dos 12, dos apóstolos, está usando aqui toda a biografia, os acontecimentos que marcaram o ministério de Cristo Jesus sobre a face da terra, está usando aqui as manifestações de poder, as intervenções que são os milagres, as providências e todos os atos relacionados às manifestações sobrenaturais no ministério de Cristo Jesus, dando então ênfase, validando, podemos dizer esta palavra, validando, a inauguração da graça, validando as boas novas de Deus, que agora não é mais trazida pelas mãos dos anjos, e nem pelas mãos de um mediador ou de um medianeiro, que é o caso de Moisés, mas sim pelo próprio Filho de Deus, mostrando dentro deste panorama esta tão grandiosa salvação e esta tão magnífica elevação, que outrora a lei viera pelas mãos dos anjos, conduzido por Moisés sendo o servo libertador e aquele que lidera, mas agora pelo próprio Filho de Deus, mostrando aqui, o cumprimento da palavra em Gênesis 3 e verso 15, daquele que pisaria a cabeça da serpente, mostrando o ato de amor de Deus, para com a humanidade, porque Deus, ele subexiste por si próprio, ele é eterno, não depende de ninguém e não precisa de ninguém, mas ele decide pelo seu grande amor e por a sua grande misericórdia para com a humanidade, enviar o sacrifício para que a dívida seja quitada, a dívida do pecado fosse quitada de forma por completa, e haver-se então condição de resgatar o homem, não pelo mérito humano, mas sim pelo próprio mérito de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí o comentarista vai, dentro desta lição, utilizar todo o capítulo de número 2, olha o versículo 4, dizendo assim também, testificando também Deus por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos pela sua vontade. Aqui nós vamos ver então, a partir de Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, confirmando, as boas novas do Evangelho. E ele vai continuar dizendo, queridos, que o Filho, usando aqui um texto em Salmos, capítulo de número 8, ele vai transportar de Salmo capítulo 8, transportar para o contexto de Hebreus capítulo 2, verso 1 até o verso 18, mostrando ali a perfeição do homem numa analogia ao ministério terreno de Cristo Jesus,
não é? E também vai relacioná-lo diretamente a ser o nosso sacerdote eterno. O que é isto? Pelo sacrifício, por tudo aquilo que Cristo passou de forma plena e perfeita, ele alcança a condição de ser o nosso sacerdote eterno, nosso intercessor. Aqui ele está colocando, não é, Cristo Jesus em uma posição muito mais elevada do que os sacerdotes justamente da antiga aliança, porque Arão ele precisava ofertar sacrifícios por si, pela sua família e pela nação. Logo, Cristo, não é, sendo sacerdote perfeito, sacerdote eterno, ele cumpre todos os requisitos da lei, não é? Aonde ele não pecou, não havia pecado nele, vence o adversário, cumpre toda a lei, se entrega na cruz do Calvário e alcança esta posição de sacerdote eterno, não é? E está hoje à destra de Deus e intercede por nós. É o nosso advogado, nosso sacerdote eterno. Ele está fazendo menção justamente ao ministério de Cristo Jesus, muito mais além do que os anjos e o sacerdote levítico, não é? E apontando então, queridos, para que nós não venhamos a titubear na fé e a voltar às práticas que outrora tínhamos quando vivíamos no mundo, porque a carta escrita era para uma nação, uma igreja, para uma comunidade evangélica que tinha suas raízes no judaísmo, e eles estavam querendo voltar às práticas justamente do judaísmo, olhando para o significado desta tão grandiosa salvação. No Antigo Testamento ela está diretamente ligada, não é, à libertação do jugo da escravidão, está diretamente ligada a um socorro, não é, a uma ação de Deus, ao socorro, não é, da sua nação, da descendência de Abraão. Mas no Novo Testamento já vai estar mais aprofundada este conceito, justamente falando sobre uma intervenção de um resgate, não é, dos laços e da condição de maldição que o pecado traz, acarreta na vida da pessoa, transportando esta pessoa para o reino da sua maravilhosa luz, que é em Cristo Jesus, dando a ele um novo nome, que é sobre todos, né, um nome escrito no livro da vida, e dando a condição de ser chamado filho de Deus, né, somente pelo ato, o mérito, né, da cruz do Calvário, o homem alcança pela fé a salvação, esta tão grandiosa salvação. E ele vai concluir aqui esta segunda aula, dizendo assim, por meio da humanização, justamente, não é, a vinda de Cristo Jesus, sendo 100% homem, por toda a sua humilhação que passou, ele legitima o seu sacerdócio eterno, não é? Também os anjos de fato são seres especiais a serviço de Deus. Entretanto, Jesus não veio socorrer os anjos, mas vim sim socorrer a descendência de Abraão, que somos nós, crentes pela fé em Cristo Jesus. Por intermédio do seu sofrimento e morte, ele pode dar vida aos que estão mortos. Aqui ele está falando dos que estão mortos espiritualmente falando, andando em trevas e andando no pecado. Ele utiliza, o comentarista utiliza o capítulo 2 de Hebreus, chamando a atenção, a responsabilidade para eles saírem da inércia, saírem do comodismo e se lançarem pelos olhos da fé, a marcha, não é, que deve ser contínua de todo aquele que crê em Cristo Jesus, ao andar pela fé, ao recusar o pecado, a buscar uma vida em santidade, uma vida de louvor e de adoração ao Deus eterno, ao Deus trino, buscando sempre a ajuda do Espírito Santo para que possa trazer as revelações, a inspiração, a paz, não é, para que possa conduzir de forma
prudente, de forma legítima, de forma completa a vida do cristão, e não olhar para os embates, as lutas, as perseguições, as situações que nos afligem no dia a dia, para que possamos, não é, vencer esta carreira e alcançar o prêmio máximo, que é a coroa da vitória que o justo juiz nos dará naquele grandioso dia. Continue pelos olhos da fé, continue a caminhada, continue clamando e adorando ao teu Deus, não olhando para as lutas, não olhando para as dificuldades, mas pedindo a graça de Deus para que você possa vencer os embates e, aleluia, alcançar o prêmio, que é a salvação, a redenção completa, não é? O céu de glória que está preparado para todo aquele que perseverar até o fim.